Olá, seja você muito bem-vindo ao Monólogos da Hora, o meu quadro dentro do Na Hora a gente junta, aonde eu falo sobre alguma coisa que esteja na minha cabeça esses dias, que eu queira dividir e que eu tenha o que dividir. E recentemente eu queria falar sobre Pokémon, eu já tava com essa ideia há um tempo. Uns podcasts atrás eu fiz falando sobre Doctor Who e eu fiz aquele podcast muito eufórico, sem roteiro. Foi um dia depois de eu ter visto o especial que termina, né, o ciclo da 13ª Doutora, que foi incrível, o The Power of the Doctor, e eu estava muito eufórico. E eu pensei em fazer sobre Pokémon também, porque é uma franquia que eu gosto muito, desde a minha infância. E aconteceram várias coisas, teve o final do anime, o começo de um novo anime, toda a jornada do Ash tendo uma conclusão. Eu também tava nessa vibe, eu comecei a jogar os jogos Pokémons, um jogo por geração, pra me conhecer cada um deles. Eu atualmente tô jogando até, eu tô na quinta geração, né? Só que eu não sei, eu não sabia o que dizer sobre Pokémon. Eu não sabia se eu falava sobre como foi no episódio de Doctor Who, falando sobre mim mesmo, sobre o que eu vi de Pokémon, por que, que ele é importante pra mim, é, qual foi a minha experiência com o anime e depois conhecendo os jogos. E eu acabei deixando essa ideia passar um pouco até que eu me toquei do que eu poderia falar sobre Pokémon e ainda falar um pouco sobre como as empresas funcionam e como principalmente essas franquias funcionam, já que a gente vive nesse sistema capitalista onde não importa se tem qualidade, se é bom, se é ruim, o que importa é se dá dinheiro. E Pokémon é uma das franquias mais lucrativas do mundo. Eu não tenho certeza, eu acho que é a franquia mais lucrativa do mundo. E eu queria falar um pouco sobre isso. E eu vou começar falando, dando um breve resumo de como eu comecei a ver Pokémon, como eu virei um fã de Pokémon e sou até hoje. Na minha infância, né? Quando eu comecei a ter acesso a canais como Cartoon Network, Nickelodeon, Disney, eu lembro que eu assistia na casa da minha tia que tinha, mas a minha casa não tinha, e depois, um pouquinho mais velho, não muito, provavelmente uns 8 anos de idade eu devia ter, eu tive acesso na minha própria casa, e aí eu já comecei a ver com uma grande frequência, assim, sabe? E eu não sei, tinha alguma coisa naquele desenho, porque eu não sabia que era um desenho japonês, né? Que conhecidos como os animes, é, que tinha alguma coisa especial, sabe? Eu gostava muito de Pokémon, desde as primeiras vezes que eu vi. Aquelas criaturinhas com poderizinhos e toda a jornada deles tinha alguma coisa especial, sabe? E eu lembro, uma coisa que eu sempre quis falar, mas eu nunca achei um lugar certo pra falar, foi que com Pokémon eu tive a minha primeira experiência de ver um herói sendo derrotado, sabe? E até hoje eu lembro muito claramente, são 3 episódios em sequência, ali em Pokémon Diamante e Pérola, que foi por onde eu comecei, né? Quando eu era criança, tava passando isso, tava passando essa temporada, né? E o Ash ele vai enfrentar o Paul e é a primeira vez que ele vai ter, primeira vez em Diamante Pérola, que ele vai ter uma batalha completa, 6 contra 6. E é uma batalha que dura 12 episódios. E é uma batalha que ali naquele momento o Ash estava no auge dele até aquele ponto. E é uma temporada onde eles usam muitas estratégias muito bem utilizadas. É uma batalha muito intensa. E eu lembro de ver, assim, de ver o primeiro episódio, ficar vidrado, e aí terminar. E aí eu lembro de que, caramba, amanhã vai ter o próximo episódio. Eu chegar da escola e eu ir correndo pra ver. É... Primeiro eu passava Dragon Ball antes de coisar, mas eu tava muito ansioso pra batalha de Pokémon. E então o Ash perde, o Ash, o protagonista, ele acaba perdendo. E eu lembro que eu fiquei meio confuso na época, eu fiquei um pouco desiludido. E então, um dia depois, eu fui ver o próximo episódio. E o próximo episódio era sobre como o Ash estava mal por ter perdido. E como os pokémons deles também estavam, sabe? E como eles tinham que superar isso. E como ele.
Por não ser o tipo de desenho onde é bem contra o mal, é uma competição, né? Claro que tem vilões, mas o Paul não é um vilão. Ele é um rival, ele é um garoto como o Ash que gosta de treinar Pokémons. Então, tudo bem o herói perder, sabe? Não é alguma coisa que, o herói perdeu, agora o mundo vai ser dominado. Não. Era uma das poucas vezes onde um herói poderia perder e estar tudo bem, mas mesmo assim ainda machucava, sabe? Então, você vê ali um episódio inteiro com o Ash e os seus Pokémons super pra baixo e os amigos do Ash tentando levantar a moral dele até o final do episódio, onde ele. Claro, é um desenho, ele obviamente levanta a cabeça e. Eu preciso continuar, eu vou treinar, eu vou derrotar o Paul. E é o que acontece lá pro final da temporada, né? Foi a minha primeira experiência com um herói sendo derrotado. E isso me marcou bastante. E Pokémon sempre me marcou. E até hoje, eu acho que essa ainda é a minha temporada preferida. Não, essa não é a minha temporada preferida, mas tem uma temporada que eu gosto ainda mais, que é Sun e Moon, mas essa, eu acho que em questões de o que era o anime no começo, eu acho que essa é a melhor temporada, sabe? Então eu tive minhas experiências com jogos. Eu comecei com Pokémon X, que era o que tava quando eu tinha acho que uns 12 anos por aí. Eu lembro que eu era muito ruim, cara. Eu era muito ruim. Eu lembro que eu cheguei até a Elite 4, a Elite 4, né? Que é tipo a última coisa ali do jogo. E depois tem um campeão, claro. E eu não sabia que eu podia usar itens, porque eu não tinha nenhuma experiência com RPGs. Então eu achava que eu tinha que derrotar a Elite dos Quatro de uma vez sem me curar. E aí depois eu percebi que eu poderia me curar no meio das batalhas e entre as batalhas. E eu fiquei, então é isso que eu tenho que fazer. Porque ali não tinha nenhum centro Pokémon, não tem nenhum centro Pokémon, né, dentro da Elite dos Quatro. E eu lembro. E aí quando eu me toquei disso, porque eu nunca usava item, porque Pokémon é um jogo muito fácil, né? Então é muito provável, sei lá, você ir o jogo inteiro sem usar itens, sabe? E aí eu lembro quando eu me toquei disso, foi muito fácil porque eu tinha treinado muito meus Pokémons. Mas ainda mesmo tendo todo esse carinho pela franquia, eu não posso deixar de ver os defeitos, principalmente quando os defeitos eles são tão aparentes. Eu vou começar falando um pouco do anime, depois eu falo dos jogos onde eu acho que é o maior problema. Não que o anime não tenha lá seus problemas, que são bem grandes, na verdade, mas eu vou falar sobre o anime, depois dos jogos e depois eu vou linkar tudo isso com como isso faz que Pokémon seja a maior franquia mais lucrativa, sabe? Não a maior de todas no quesito de qualidade, mas a maior de todas no quesito de é o que gera mais dinheiro. Novamente, como eu disse, eu comecei com Pokémon Diamante e Pérola. E é curioso eu ter começado com esse, porque ali foi o final de um ponto específico. É um ponto de virada. Dá pra dizer que é um ponto de virada em Pokémon. Porque essa é a quarta geração, e da primeira até a quarta no anime, você sente uma progressão do personagem. É claro que quando ele chega numa nova geração, ele abandona todos os Pokémon que ele tinha antes, fica só com o Pikachu, que é um Pokémon que em uma temporada tá derrotando os mais fortes de uma região e na próxima temporada tá perdendo pro cara que acabou de pegar o seu Pokémon inicial. Mas mesmo assim, mesmo com ele trocando de Pokémons, você ainda sente uma progressão no personagem do Ash. E em Diamante e Pérola é onde você tem o ápice dessa progressão. É onde você. Onde ele foi completamente explorado, sabe? Ali ele já era um treinador experiente, tanto que eles até colocam uma nova personagem que é a Dawn para ser alguém inexperiente. Na terceira geração já tinham feito isso com a Mei, mas o Ash já é um treinador experiente, então ele já não comete os mesmos erros que ele cometia nas primeiras gerações. Ele chega na liga com boas estratégias, ele pensa muito antes no que ele vai fazer, ele tem toda uma discussão com o Paul sobre como treinar os seus Pokémons, então não teria mais pra onde ir. Então eles continuam, na quinta geração eles permanecem com o Ash, e aí ele tem que ser rebutado, ele tem que ser reiniciado.
E isso faz com que o personagem ele meio que se perca. Então, a partir desse ponto, é meio estranho, porque na quinta geração o personagem ele parece um iniciante de novo, ele parece muito com o Ash da primeira geração, mesmo ele tendo passado por tudo que ele já passou. Na sexta geração, eles mudam completamente o personagem, e então ele é super foda, e novamente ele é um cara com muita experiência, então ele tá muito à frente, sabe? E toda essa geração tem uma estética mais adolescente, mesmo o personagem sempre tendo 10 anos durante todo o anime, com mais de 1000 episódios, ele tem uma estética mais adolescente, e então na sétima geração, que apesar de tudo é a minha preferida, o anime pega uma pegada mais infantil, o Ash ele é mais carismático do que. E principalmente já é diferente do Ash original, mas se você pegar de XY, que é a sexta geração, pra Sun e Moon, é uma diferença muito brutal, sabe? O que faz com que muitas pessoas abandonem Sun e Moon logo no começo. E Sun e Moon é uma temporada que você precisa de tempo pra você entender quais são as qualidades dela, e ela tem muitas qualidades. Então, na oitava geração, eles. A oitava geração sofreu com muitas coisas no desenho, porque. Até porque teve a pandemia e tudo mais, mas não só isso. Parecia que eles já não tinham mais ideia do que fazer com esse personagem, nem do que fazer com vários outros personagens. Então tem partes dessa temporada onde aonde a saga tá indo pra algum canto, eles têm alguma ideia do que fazer, só que aí acaba esse arco e depois eles não sabem mais o que fazer. E é isso durante muito tempo. Até que eles chegam num ponto aonde o Ash vira o campeão mundial. E aí não tem mais pra onde ir. É literalmente assim que acaba o Ash. Infelizmente na sua pior temporada, porque Jornadas, né? A oitava geração é uma saga completamente perdida em si mesma, que não sabe o que quer fazer, o que tem que fazer, e acaba com um gosto meio ruim do personagem, sabe? E então eles anunciaram que teriam um especial de 11 episódios para finalmente fechar o personagem, né? Toda a saga dele. E esse especial foi, no mínimo, decepcionante, sabe? Eles realmente não tinham o que fazer, então são 11 episódios onde nada acontece, né? Cada episódio é uma coisa por si só, que é o especial que diria o que é ser um mestre Pokémon, porque a jornada do Ash no começo é para ser um mestre Pokémon. E nunca é dito especificamente o que é um mestre Pokémon, o que você precisa fazer para ser um mestre Pokémon. Ele é o campeão mundial, mas isso faz dele um mestre Pokémon? E então, durante esses 10 episódios, nada é dito sobre o que é ser um mestre Pokémon, nada acontece muito na história. Ele reencontra os amigos dele que ele fez na primeira geração pra, óbvio, nostalgia, né? E então, é isso. No último episódio, o primeiro rival dele, né, o Gary, pergunta: Ah, você sabe o que é ser um mestre Pokémon? Ele, eu acho que ser um mestre é se dar bem com os Pokémon, fazer amizade. O verdadeiro mestre Pokémon são os amigos que fazemos no caminho. E eu não tô nem brincando, é basicamente isso que ele fala. Então, eles dão um final pra esse personagem que já foi diversas vezes descaracterizado por conta da permanência que eles queriam colocar no desse personagem, né? Já que muitas vezes existem muitos outros desenhos, como por exemplo Yu-Gi-Oh!, Bakugan, agora eu não vou lembrar tudo de cabeça, que acontecem de você trocar os personagens principais e ele meio que cair no esquecimento, sabe? Existem muitas pessoas muito saudosistas, até mesmo em Pokémon, mesmo mantendo o mesmo personagem, que elas não vão assistir o próximo porque elas têm muito fixado na mente delas que aquele desenho original era o desenho que elas gostavam. E por se passar no mesmo universo, elas esperam que seja a mesma coisa e não é a mesma coisa. Ou às vezes é a mesma coisa, só que o que ela tem na cabeça do que era aquilo
já não é o que era de verdade, porque quando você assiste uma coisa como criança e depois você vai assistir como adulto, você percebe a quantidade de erros, quantidade de coisas grotescas ali que, sabe, que você não percebia quando era criança. No próprio Pokémon mesmo, tem muitas pessoas que não gostam dos Pokémons novos, que são chamados de Gen Runner, né? Que gostam só da primeira geração de Pokémons e da primeira geração do anime também. Então, sempre pareceu que o anime de Pokémon tinha esse medo de trocar o personagem fizesse com que as pessoas abandonassem o anime. E eu tenho que dizer que eu mesmo cogitei abandonar o anime quando trocou o Ash, mas não porque trocou o Ash, mas porque mesmo que eu tava vendo ali, já não tava me agradando, sabe? A oitava geração, a última do Ash, como eu disse, foi a pior. E eu fiquei, pô, cara, mas é um, sabe? Não, além de ser um anime pra criança, e eu digo criança mesmo, assim, é um anime que é basicamente o público-alvo é de crianças de 6 a 12 anos. Não é nem um anime de criança bom, sabe? Porque às vezes você pega um desenho que tá ali com, sei lá, o seu sobrinho, seu primo, seu filho, e aí você pega aquele desenho, cara, esse desenho eu sei que é pra criança, mas eu gosto, sabe? Às vezes tem um desenho que é bom tanto pros pais quanto pros filhos. E então eu tava quase abandonando, mas quando eu fui ver o novo anime que estreou com uma nova personagem, uma nova protagonista, que é a Liko, e o Roy também como co-protagonista, mas é mais a Liko, e me pareceu que é bem melhor do que o anime do Ash, na verdade. Ele pelo menos tem alguma coisa, ele tá me dizendo alguma coisa, sabe? Não é apenas, olha esses pokémons aqui e essa aventura que a gente tem que inventar uma vez por semana e a gente não sabe o que fazer com esse personagem porque ele já está muito saturado. Eu realmente gostei. É uma coisa porque de vez em quando saem animes spin-offs de Pokémon. Não o anime do Ash, mas animes normalmente curtas. Ou curta de ser como o Pokémon Origins, que tem só 4 episódios. Ou curtas mesmo, como o Pokémon Generations, que são episódios de 5 minutos. Ou Pokémon. Ai, Asas dos Sonhos? Eu não lembro qual era, mas episódios de 10, 17 minutos. Teve um último agora que eu não vou lembrar o nome, mas todos esses eram ótimos animes. Eram animes curtas que aconteciam de vez em quando e eles eram incríveis, na verdade. Então, esse novo anime eu tava com a cabeça de pode ser bom, pode ser ruim, pode não ser nada, sabe? E a qualidade do anime, ela não só tá no fator do personagem estar desgastado, porque a franquia não está desgastada, ela ainda tem história para contar, mas também nas condições de trabalho do Japão. É sempre bom lembrar aqui que existe uma palavra japonesa que é karoshi. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, talvez seja karoshi, mas essa palavra significa morrer de tanto trabalhar. E é uma coisa que acontece com mais frequência do que deveria com animadores de anime, né? E com o pessoal da produção dos animes, que só de acontecer uma vez já é mais do que deveria acontecer. Pokémon é um anime que ele sai o ano inteiro, um episódio por semana. Existem algumas pausas ocasionais, às vezes ele para pro Natal, porque o canal onde ele passa no Japão vai ter um especial, mas esse especial normalmente é de Pokémon, então acabam tendo que trabalhar de qualquer jeito. Parou pra pandemia várias vezes. Isso não acaba só com a criatividade, né, do pessoal, mas também com eles mesmos. Tem vários casos, não especificamente de Pokémon, mas tem vários casos de animadores que realmente morreram de trabalhar, basicamente. Então tem essas condições que são horríveis de trabalho e essa permanência de um personagem que acabou, mas que na verdade ele deu um final meio aberto. Então, se esse novo anime não funcionar, eles podem falar: olha, gente, vai ter mais uma temporada com o Ash, e olha o Ash aí de novo. E é tudo, sabe?
É uma lógica de quanto menor o custo, maior o lucro. Porque eles sabem que eles têm um público que vai continuar assistindo Pokémon. Sejam as crianças ou sejam os adultos de 30 anos que assistiam a primeira geração, ou seja eu que assisti a quarta geração e agora tenho 20 anos e continuo assistindo Pokémon. Mas eles sabem que eles têm um público que vai sempre ficar vendo e vendo as coisas e vai acompanhar, e isso já entra na lógica do jogo. Se o anime de Pokémon ele usa a lógica de quanto menos custo, maior o lucro, os jogos de Pokémon fazem isso no máximo possível. É, o jogo de Pokémon ele estreou, né, antes do anime, né? Ele é o original, depois vem o anime baseado no jogo. Então, você tem mais anime e mais jogos e spin-offs de jogos e várias outras coisinhas mais. Mas o que eu vou falar aqui é sobre a saga principal, os jogos canon de Pokémon, que não são spin-offs, são continuações, né? Apesar de que uma história não tem nada a ver com a outra, mas enfim. Primeiramente, o que eu já acho um absurdo do caralho quando eu paro pra pensar. Toda nova geração de Pokémon, e atualmente temos 9, saem duas versões do mesmo jogo. Então começa lá com o Red e Green, que aqui no ocidente foi Red e Blue, mas o Green e o Blue são o mesmo jogo, só que no Japão era Green, aqui no ocidente é Blue. E o que muda de Red e Green ou Red e Blue? Em um jogo você tem alguns Pokémons, no outro jogo você tem outros Pokémons. E assim, não é nenhuma mudança muito grande, sabe? São tipo uma lista com uns 10, 15 Pokémons que tem em um jogo, uns 10, 15 Pokémons que tem no outro jogo. E aí, de geração em geração, eles botam algumas coisas exclusivas, como em um jogo você tem um lendário, no outro jogo você tem um outro lendário. E aí você precisa de um amigo pra jogar, porque aí você pode trocar Pokémon, e se você não tiver a versão que ele tem, vocês podem trocar. E só assim você completa a Pokédex. E isso é muito absurdo, cara, porque é basicamente vender o mesmo jogo duas vezes, sabe? Tem muita gente que compra duas versões, quem pode, né? E até quem não pode mesmo, acaba comprando, fazendo alguma coisa pra comprar. Além disso, sai jogo basicamente todo ano. Uma nova geração normalmente acontece ali de 3 a 4 anos, o que, se você parar pra pensar, pra vida útil de um jogo, isso ainda é baixo. Existem jogos que as suas continuações saem 5 anos depois. Existem continuações que demoram muito pra sair, tem umas que ficam 10 anos sem sair um jogo novo, mas de 3 a 4 anos sai uma geração nova com novos Pokémons, com mais uns 70 Pokémons e uma nova mecânica e uma nova roupa ou qualquer coisa assim. Mas entre esses 3 4 anos acabam saindo alguns jogos diferentes. Então, vamos pegar ali o exemplo de Red Blue. Red Blue lança em 96 e em 97, ou se eu não me engano 97 ou 98, não lembro direito, lança Pokémon Yellow. Pokémon Yellow é uma terceira versão do jogo que já é lançado em duas versões. Ele muda algumas coisinhas, um ginásio é diferente, eu sei que tem um personagem que é o Koga, que ele tem uma filha, e aí em Red Blue ele é o líder de ginásio, e em Yellow a filha dele é o líder de ginásio e ele é um dos Elite dos 4. Tem essas pequenas mudanças, às vezes muda alguma outra coisa ali, mas basicamente é um jogo, uma terceira versão do jogo que já é lançado em duas versões, fazendo menos custo ser mais lucro, já que eles não têm tanto tanto custo e tanto trabalho para criar essa nova versão, o que fez com que de uns tempos para cá, muitos tempos para cá, o pessoal começasse a falar que era basicamente um DLC. O único jogo que realmente muda é o que eu estou jogando agora, que de Black and White vai para Black and White 2, novamente duas versões, mas esse sim tem uma nova história. Mas ele continua, ele ainda mantém várias coisas, ele mantém os mesmos Pokémons, ele coloca outros Pokémons ali que não tinham, ele
Muda um pouco os ginásios, mas é isso. Mantém basicamente quase tudo, mas muda a história. Enquanto que nos outros, como por exemplo o próprio Yellow, continua a mesma história com alguns detalhes a mais. E eu acho que o ápice disso foi o último, que foi o Pokémon Sun e Moon, que veio com o Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon, uma terceira e uma quarta versão dos mesmos jogos, com um pouquinho a mais. É a mesma história, mas tem um pouquinho a mais, o que fez todo mundo falar que era uma DLC. E uma DLC, caso alguém não conheça, né, o termo DLC, é quando um jogo ele ou ele vende ou ele oferece, às vezes mesmo gratuitamente, um conteúdo extra pro jogo para você baixar online, sem que você precise comprar um jogo novo. Então, algumas DLCs são gratuitas e algumas DLCs custam, sei lá, um preço muito mais barato do que seria comprar um jogo novo. E isso já acontece há muito tempo, tipo, há muito tempo mesmo. E Pokémon só foi ter uma DLC a partir de 2020, quando Sword and Shield ganhou duas DLCs. E agora o novo jogo de Pokémon, o Scarlet Violet, também vai ganhar DLCs. Mas sabe como é tarde? Tipo, nossa, como, tipo, sabe, vários anos atrás já poderia se ter isso. O Pokémon só ganhou DLCs em 2020. Ele poderia ter tido DLCs justamente para Black and White em 2010, sabe? É muito frustrante falar sobre isso, porque você vê o quanto o jogo ele é mal feito mesmo. Os jogos que lançam, eles estão sempre atrasados num sentido técnico, sabe? Mesmo que algumas histórias são boas, são muito boas, na verdade, e é uma coisa que segura Pokémon nos jogos, mas você vê que os gráficos eles são muito feios, e eu nem sou uma pessoa que me importa muito com gráfico, assim, eu jogaria muito de boa, mas você vê que pra uma franquia tão grande, ela poderia fazer tão melhor, sabe? E além dos gráficos, várias vezes teve alguns bugs que realmente atrapalharam os jogadores. Nossa, é meio frustrante falar sobre isso. É, e até coisas que, ok, poderiam ser uma escolha da direção, que era, por exemplo, o Scarlet Violet foi o primeiro jogo em mundo aberto do Pokémon. E jogos em mundo aberto já existem há muito tempo. E todo mundo sempre falava que seria uma ótima ideia Pokémon ser em mundo aberto, como foi, como a maioria dos fãs adorou, como foi feito. Ainda tem algumas coisas que daria pra melhorar, mas ainda assim, colocar Pokémon em mundo aberto e não em um mapa onde você tem que seguir reto o tempo todo foi uma grande novidade e muito desejada, sabe? Mas Pokémon tá sempre atrasado nesses quesitos. Ele parece que tá sempre 3 gerações atrás no quesito de videogames, sabe? Ele enquanto e eu percebi isso até jogando os jogos antigos que eu falei que eu estava jogando, e quando eu tava jogando o Diamante e Pérola, nossa, na verdade o Platinum, né, que é a terceira versão do Diamante e Pérola, justamente, eu tava gostando muito e pensei, caramba, isso aqui é um jogo onde eles realmente botaram a paixão deles, né? E então eu tava assistindo um vídeo ocasionalmente, e aí eu vi um cara falando sobre como, enquanto o Pokémon Diamante e Pérola tava fazendo o que ele faz, outras franquias menores estavam fazendo coisas muito melhores, sabe? Então, os jogos de Pokémon, eles têm essa lógica de, como eu falei, de que menos custo gera maior lucro, porque eles sabem que os fãs vão comprar. E mesmo o Pokémon sendo tudo isso que eu falei, com diversos bugs e sendo atrasado tecnologicamente e sendo mal optimizado, sabe? Ele continua vendendo console. Muitas pessoas compraram o Nintendo Switch porque lançou um novo Pokémon. E depois, quando lançou outro novo Pokémon, teve mais gente comprando mais Switch pra poder jogar, porque ele é um jogo que ele é exclusivo da Nintendo, né? Ele sempre foi dos consoles portáteis da Nintendo, agora que a Nintendo tem o Switch, que ele é um console híbrido, tá ali naquele console híbrido. E estando num console híbrido que você joga na TV também,
dá pra ver muito mais o quanto ele é mal feito, sabe? Porque quando você tá jogando um jogo portátil, eu acho que você tem expectativa menor. Mas quando você tá jogando um jogo na sua televisão, nossa, é horrível, sabe? Quando você dá pra perceber isso. E falando sobre isso, eu já até lembrei de uma outra coisa que aconteceu. No final do ano de 2021, lançou Diamante. Não, Pokémon. É. Shining Pearl e Brilliant Diamond. Shining Pearl e Brilliant Diamond. Que é tipo. Pérola reluzente e diamante brilhante. Sei lá, não sei a tradução disso. Mas. Todo jogo de Pokémon lança, né, no final do ano, justamente ali em novembro, que é pra pegar a época de festas, onde as pessoas compram, principalmente no Natal. E lançou o remake de Diamante e Pérola, muito mal feito, que não foi nem feito pela própria Game Freak, que é quem faz os Pokémons, foi uma subsidiária. E assim, ele tem um. Eu não me incomodo nem com a estética dele, eu acho a estética dele legal. O pessoal tava esperando uma estética, não diria melhor, mas mais parecida com os que tava lançando de Pokémon recentemente. E ele tem uma estética meio chibi, que eu acho bem bonito, mas dá pra ver o quanto que ele tá mal utilizado assim. Tem. Nossa, as árvores você consegue ver que é um PNG, sabe? É bem ridículo. E então eles tinham anunciado Pokémon Shining Pearl e Diamond e Brilliant Diamond. Tinham anunciado Pokémon Legends Arceus, que foi na verdade, né, o primeiro jogo em mundo aberto de Pokémon e era um spin-off. E eles tinham anunciado a nona geração, que era o Scarlet Violet. E cara, quando eu olhei isso, eu pensei, nossa, mas eles poderiam lançar os remakes no final de 2022, no final de 2021, deixar o Legend Arceus pro final de 2022 e lançar a nona geração no final de 2023, porque isso daria tempo pra melhorar o jogo. Só que não, é óbvio que eles não fariam isso, porque a lógica é de ganhar mais. Então eles lançam os remakes no final de 2022, como já era esperado. O Legends Arceus, como era um spin-off, não era um jogo core da saga, eles jogam pro começo de 2022. Os remakes foram em 2021. Eu tô me confundindo com os anos aqui. Os remakes foram em 2021. Legends Arceus foi no começo de 2022. E a nona geração lançada no final de 2022. E todos os jogos muito mal otimizados, com gráficos muito feios, que se dessem mais um ano conseguiriam corrigir alguns bugs, mas eles não fariam isso porque eles sabem que mesmo estando tudo bugado, mesmo estando mal feito, eles sabem que os fãs vão comprar, porque eles já criaram esse ciclo vicioso onde eles acostumaram os fãs a receber um produto podre e os fãs compram mesmo assim. E sendo bem justo, eu como um fã, se eu tivesse dinheiro, eu compraria mesmo assim. Mas é impossível não reconhecer o quanto isso é horrível, sabe? Mas a pergunta que fica aqui é: se Pokémon, se o anime principal é tão ruim, era tão ruim, se o jogo é tão mal otimizado, o que faz com que Pokémon ainda funcione? E é difícil de explicar. É difícil de explicar o que faz com que alguma coisa funcione. Por que jogos e séries que foram tão bem produzidas não se conectam tanto e algumas séries que foram mal, que tinham um baixo orçamento, que não tinham muito tempo, alguns jogos que foram mal feitos se conectam mais com as pessoas. E eu não tô nem falando aqui de autoria, porque Pokémon nem tem tanta autoria assim, sabe? Mas eu acho que Pokémon ainda é um jogo muito confortável. E eu não digo confortável só no sentido deles fazerem tudo que eu já falei que faz, mas confortável pra quem tá jogando, sabe?
É, é um jogo onde você conhece novas criaturas, você coleciona elas, elas evoluem, então toda vez que você evolui em um Pokémon é uma ótima sensação. Existem personagens muito cativantes, muito carismáticos, histórias muito boas no meio de tudo isso. E eu acho que, felizmente ou infelizmente, só Pokémon é Pokémon, sabe? Existem vários jogos de captura de monstros. ah, o próprio Digimon, assim, mas eu não quero entrar nessa questão, porque Digimon e Pokémon meio que nasceram juntos, meio que na mesma época, e tem públicos. Alguns gostam tanto dos dois, né? Eu nunca joguei muito Digimon, mas é uma franquia que eu gostaria de conhecer. Mas eu acho que são públicos diferentes. Mas existem vários que saíram depois, muito baseado em Pokémons, que tiveram lá o seu reconhecimento, mas eles sempre foram vistos como cópias de Pokémon. E quando você vê um jogo como uma cópia, mesmo que seja a cópia muito bem feita, melhor do que o original, como alguns são, é... a partir do momento que você vê como uma cópia, você está dizendo que o original é o que vale, sabe? É o ponto fixo ali. Então, Pokémon ainda traz muitas sensações boas, mesmo sendo mal otimizado. E um jogo ruim ainda pode trazer. E não tô nem querendo dizer que Pokémon é ruim, né? Ele é mal feito, mas ele não é exatamente ruim. Ele é bom. Ele tem um bom equilíbrio, sabe? No jogo. É um jogo que você pode se aventurar por aí. Mas é isso. Só Pokémon é Pokémon. E isso faz com que eles basicamente façam o mínimo para obter o máximo. E quando eu digo o máximo, é o máximo mesmo, assim como eu disse, Pokémon, se eu não me engano, é a franquia mais lucrativa de todos os tempos. E a quantidade de produtos que tem em volta de Pokémon, desde o anime, os jogos, os spin-offs de jogos, outros animes, brinquedos. Teve uma vez que eu vi que no Japão vendia pão com rosto de Pokémon. E aí o pão era muito mais caro que os outros pães, sabe? é, mas entra nesse ciclo de quanto menor o custo, maior o lucro. E eu só tô usando o Pokémon como exemplo porque é uma franquia que eu amo e que eu sei que é muito lucrativa. Eu sei de algumas coisas que acontecem dentro de tudo aquilo ali. Sei que o problema não é só é, falta de tempo e orçamento. Sei que existem várias políticas ali na Game Freak que fazem com que os jogos realmente sejam mal otimizados. Mas eu queria usar como exemplo para basicamente grandes franquias, sabe? Toda franquia, toda empresa tem como seu objetivo principal o lucro, ganhar cada vez mais. E se você vai ganhar X, sabe? Se você tem garantido que você vai ganhar uma certa quantidade e você sabe que se você pode fazer menos, então eles fazem menos porque eles sabem que eles vão ganhar a mesma quantidade e é isso. Então, assim, eles conseguem aumentar os lucros, né? Se você não consegue aumentar o quanto você ganha, você diminui o quanto você gasta. Eu acho que não tem muito mais o que eu dizer. Eu acho que tudo já ficou bem claro aqui, como essa empresa faz para ganhar o seu dinheiro nem tão suado assim. Suado pros programadores e pros animadores, mas para quem tá em cima o dinheiro nunca tá suado. Se você tem algum interesse em Pokémon, é uma franquia muito boa ainda assim, sabe? Como eu disse, principalmente os curtas que aparecem de vez em quando por aí de Pokémon são excelentes. Tem um novo anime, então se você quiser ver esse novo anime, ele me parece melhor do que o anterior, em vários sentidos. E os jogos, eles são muito divertidos, sabe? Eles contam uma boa história. Não que Pokémon tenha, nossa, que história foda, sabe? Mas principalmente o último de Scarlet Violet tem uma ótima história com a equipe vilã. E é isso. Eu acho que eu não tenho muito mais o que dizer sobre isso.
Eu já me frustrei bastante pensando em tudo que acontece com o Pokémon, porque é uma franquia que eu amo e eu queria tanto que ela tivesse uma boa qualidade e ela não tem. Bom, então é isso. Eu sou o Rafa França. Eu me apresentei? Eu acho que eu não me apresentei antes, né? Bom, eu sou o Rafa França. Eu agradeço muito por você ter ouvido até aqui. Se você gostou desse diálogo, você pode ouvir alguns outros e também pode ver os outros quadros do canal. Nós temos um quadro principal que leva o nome do podcast, Na Hora a Gente Junta, onde eu, Fabrício, JP e Stephanie conversamos, alguém traz um tema, os outros não sabem qual é o tema, e então a gente junta. Temos um outro quadro também, onde criticamos filmes, séries, jogos, talvez eu acabe criticando Pokémon em algum momento, mas não sei. Animes também, nós já temos alguns podcasts sobre One Piece. E o novo quadro aonde a gente entrevista alguns conhecidos nossos que tenham alguma coisa pra falar, de algum conhecimento que eles tenham além do nosso conhecimento, né? Então, temos 2 episódios desse quadro, um com meu pai, que morava nos Estados Unidos e contou como era morar nos Estados Unidos por um ano, e o meu amigo de Juan Jamal, que tá começando aí na sua carreira de ator, já fez alguns curtas, já fez um média, e ele falou um pouquinho sobre como é fazer atuação. Então é isso. Novamente eu sou o Rafa França. Muito obrigado de verdade por me ouvir até aqui falando sobre uma franquia que não bota qualidade nenhuma nos seus jogos e no seu anime. Muito obrigado. Falou e até a próxima.